Fala galera, beleza? Júnior da Refri. Então pessoal, é o seguinte, a gente está instalando uma máquina aqui e tem algumas dicas, né, algumas coisas muito básicas para quem já mexe com refrigeração, mas para quem está começando de repente é uma dica muito valiosa, né? Então vou mostrar aí alguns detalhes aí, ó. Esse aqui é um equipamento usado, a gente deu revisão nele, de 22 mil BTU inverter LG. Tá bem maltratado, mas foi recém-higienizado. O rapaz foi ali buscar uns parafusinhos pra gente parafusar aqui. Mas ó, detalhe, aqui eu tô fazendo o loop, né? O equipamento ele tá aqui, ó, 2,5 metros mais ou menos para dentro. Esse equipamento aqui ele pede 5, então a gente fez o loop bem grandão, tem lá do outro lado. Normalmente, isso aqui já é uma das dicas, eu prefiro fazer um loop duplo aqui para ficar tudo atrás do equipamento, tá? No caso de equipamento até 18 mil, na verdade equipamentos que usam até tubo de meia. Esse aqui usa um tubo de 5/8, ele é muito grosso para fazer esse tipo de curva. E como a gente já traz, né, eu começo a pôr a parte interna, meu ajudante já vai cortando e pondo os isolamentos, ele fica um pouco complicado para você fazer com curvador. Até porque você precisa fazer com raio muito fechado, né, com uma circunferência bem pequena para ele caber aqui atrás 2 voltas. Então, né, a gente tem a vantagem de ter mais tubulação aqui para dentro, né? Mas aqui eu dei um loop único. Então uma pontinha da tubulação ficou aparecendo lá do outro lado, beleza? Mas enfim, a ideia é o seguinte, eu vejo que em muitos lugares o pessoal sai, até eu já fiz mesmo, quando eu comecei a fazer loop, sai e faz o loop anti-horário. O que isso vai demandar? Quando você terminar o loop anti-horário, você vai ter que fazer uma curva de 180 graus para ele vir aqui para as conexões, entendeu? Então, para evitar esse trabalho, pode parecer simples, mas é o seguinte, sempre faça o loop no sentido horário, entendeu? Então, você já vai sair aqui, ó, no lado oposto às conexões, não do mesmo lado das conexões. Não vai precisar fazer essa curva aqui, certo? Então, é esse detalhe. Eu estou usando aqui um tubo, eu sempre corto aí com alguns centímetros a mais, e aqui é o caso. E eu sempre faço o seguinte, eu venho passando fita nele, né? Venho passando fita e eu paro um pouco antes, porque aqui é a minha área de manobra. Então, manobra, eu corto, se precisar reduzir e etc. Então, aqui eu deixo ela sempre aqui, ó, um pouco antes aqui solta, tá vendo? Aí depois que eu termino, eu venho dando acabamento, fechando isso daqui. Aí é o seguinte, aqui nas pontas do tubo, principalmente o tubo maior, sempre dá uns pequenos amassados. E esses amassados, aqui ó, eles nem sempre permitem a passagem da conexão, certo? Ela entrou, aqui ó, daqui eu já tô tendo um trabalho para empurrar. Pode ser que entre, mas eu não vou precisar porque eu vou cortar ele por aqui. Então é o seguinte, aqui eu tenho um amassadinho aqui, outro aqui. Eu preciso do tubo que ele fique aproximadamente aqui, ou seja, a curva eu vou fazer aqui. Outra dica, não faça o corte onde você precisa fazer, porque eventualmente se sua porca não entrar, se você fazer um corte maior, você tem mais espaço para poder trabalhar, senão daqui a pouco você chega aqui no meio da curva e aqui que a porca não vai entrar mesmo. Por mais que é feito no curvador, na mola curva, né? No caso aqui a gente usou mola, ele não entra de uma forma, a porca não passa, certo? Então aqui ó, vou precisar cortar aqui, né? Eu preciso da flange aqui, eu vou cortar mais na ponta, entendeu? Aí, opa, entrou, beleza, eu mando a porca lá para trás e faço outro corte no tamanho que eu quero. Dica bestinha aí, mas ela ajuda bastante, beleza? Isso aí, galera.